Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. São 17 pontos que eu tenho hoje para compartilhar com os irmãos. Não. Filipenses, capítulo 2, fez parte da devocional hoje, da nossa leitura do A Sós com Deus, até o versículo 18. Mas eu não sei quantos aqui sabem, mas que bom falar com o microfone sem fio, né? Olha, eu posso andar. Eu tenho dedicado boa parte do meu ministério ao aconselhamento de casais, né? Eu tenho conversado muito com noivos, eu tenho estado perto das pessoas que querem se unir e, às vezes, muito perto das pessoas que querem se separar. É uma dinâmica, uma bipolaridade tremenda. Mas eu tenho observado, principalmente nos noivos, às vésperas do casamento, a paixão como um fala do outro. A paixão como eles falam do casamento, a expectativa que trazem sobre o casamento. Ontem eu estava falando com um casal aqui à tarde, que está às vésperas de se casar, os sonhos que cada um traça para a vida a dois. Isso é encantador. Conversar com um casal apaixonado é algo encantador. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Essa paixão, essa intensidade, esse brilho diferente no rosto, no olhar, é uma característica marcante e necessária para que toda a união matrimonial viva de forma saudável, exista de forma saudável. A Bíblia nos mostra que tem que ser assim. Lá no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 8, versículo 6, Salomão fala que o amor entre um homem e uma mulher é tão forte como a morte. É algo quase que um decreto. E aí ele fala assim, suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Então ele assume que esse amor, essa paixão que um homem e uma mulher sentem um pelo outro, principalmente quando eles já foram tocados pela graça, pelo amor de Cristo, ele fala, isso é fogo, são labaredas do Senhor. Isso que você está sentindo pela pessoa amada, isso vem do Senhor. Esse fogo, essa paixão, essa intensidade, isso brotou antes de tudo no coração do teu Criador. Encantador isso. Não sei se você já tinha lido isso lá em Cantares. Esse amor incendiário, essas labaredas, são do Senhor. E grave isso, meu irmão. Tem que ser assim. Deus não nos chama para relacionamentos tipo Frozen, né? Não existe isso. A era do gelo só é legal nos desenhos lá do cinema. Em Efésios capítulo 5, a Bíblia revela que a relação matrimonial entre um homem e uma mulher é a metáfora do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Você que conversa mais de 5 minutos comigo já ouviu isso. Eu constantemente falando isso. Tamanha a seriedade que os nossos relacionamentos matrimoniais, conjugais, precisam ser levados. Da mesma forma que a Bíblia nos ensina que para um casamento permanecer saudável, os cônjuges precisam conversar e se tratar e se cuidar com esse fogo, com essa paixão, a mesma Bíblia também nos ensina que sempre foi vontade de Deus para as nossas vidas, que o nosso relacionamento com Ele também fosse permeado por fogo, por paixão, por encantamento, por deslumbre. A imagem do fogo, da chama ardendo, sempre foi usada na Bíblia, tanto para representar essa intensidade do relacionamento dos cônjuges, e igualmente é usada para representar a presença de Deus na vida da gente. No livro de Atos, quando o Espírito Santo se derrama sobre os discípulos de Jesus que estão reunidos numa casa, orando ao Senhor, a terceira pessoa da Trindade se manifesta a presença dele intensa ali, como que labaredas de fogo na cabeça daquelas pessoas. Deus usou a imagem do fogo sobre a cabeça daqueles irmãos para mostrar, eu estou visitando eles de forma intensa, visível, indescritível, deslumbrante, concedendo um sinal visível da presença dele. E a passagem de Levíticos 6, 13, que é o tema do nosso retiro, que a gente usou como referência para o título do nosso retiro, Levíticos 6, 13,
A gente vê Deus dando uma ordem para os sacerdotes: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. É uma ordem, claro, um imperativo, claro, reto, bem definido. Essa ordem lembrava para os sacerdotes israelitas que a presença de Deus era constante no meio deles. Essa ordem lembrava para os sacerdotes israelitas a identidade deles. O que vocês são? Eu sou sacerdote do Senhor, então mantenha essa chama acesa. Essa ordem lembrava para aqueles homens o cuidado de Deus com a vida deles. E a atenção e o cuidado que eles deveriam dar, manifestar, prover na relação deles com Deus. O imperativo era dar atenção na relação deles com Deus. Deus não queria só ficar vendo um foguinho aceso lá em cima de um determinado objeto. Não era isso. A lição que estava por trás era muito maior. No que você está trabalhando para manter essa chama acesa, você está lembrando de todas essas coisas. Que você tem um relacionamento comigo, que você é meu sacerdote, que você foi criado para ter uma relação saudável comigo. E para você lembrar que eu estou sempre com você, sempre cuidando de você. E aí, se nós nos esquecemos desse cuidado em nosso relacionamento com o Senhor, a nossa vida espiritual entra em estado de esfriamento, de degeneração. E aí veio a pergunta, assim que o pastor Henrique compartilhou o tema do retiro, eu fiz essa pergunta na minha devocional para o Senhor: como manter essa intensidade, como manter esse calor, como manter essa paixão, literalmente, como a gente mantém esse fogo, esse deslumbre, esse encantamento pelo nosso Senhor, hoje, século 21. E aí, no preparo dessa meditação, eu conversando com o Senhor, veio claramente a resposta. Filipenses 2, versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus é o ápice da revelação. Você leu aí? Filipenses 2, versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Não existe exemplo melhor de relacionamento intenso, apaixonado, aceso com Deus do que o exemplo de Cristo. Jesus é o ápice da revelação, é o plenamente humano, é o totalmente perfeito, é o exemplo eterno que eu e você temos que ter para a nossa existência. E aí Deus falou claramente comigo: Marcão, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O apóstolo inicia esse capítulo mostrando que quando nos encontramos com Jesus, quando o seu amor nos chama para perto, ele acende essa chama no nosso coração. A gente não consegue explicar, não sei se você ainda lembra do dia do seu encontro com Cristo, do dia que marcou a sua caminhada com Cristo, mas a gente não tem palavras racionais para explicar o que aconteceu, mas eu sei, não tem ninguém que consiga me convencer do contrário de que eu tive um encontro real com Cristo. Espero que você tenha essa certeza também no seu coração. E se você não tem, não saia daqui sem ter essa certeza. Amém? Não saia daqui. Não se conforme. Mas da mesma forma que na antiga aliança, o sacerdote tinha a responsabilidade e o privilégio de manter a chama acesa, na nova aliança, é dever daquele que foi incendiado por Jesus Cristo se manter aceso, se manter em chamas, se manter inflamado. Mas atenção, preste atenção, manter a chama acesa não tem nada a ver de participar dessas meninices ditas pentecostais que muitos chamam por aí de reuniões de poder, reuniões do fogo, gritaria, gente dando piruetas, acrobacias no meio da reunião, dando profetada. Tem crente que fica igual uma barata tonta, mudando de igreja, atrás do tal poder, da reunião do poder. Eu fui nesse culto, mas não senti poder. Estou atrás de uma reunião avivada. Tem crente que é membro oficial de uma determinada igreja e fica frequentando reuniões de oração de diversas igrejas, com a desculpa de que está atrás do tal do poder.
Se você já fez isso ou ainda faz, não faça mais. Para com essa meninice. Que imaturidade. Jesus fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele ali estará presente. Se você não sente, o problema não está em Jesus, está em você, meu querido. Sempre que Jesus está presente, a reunião é avivada, meu irmão. Sempre que Jesus está presente, a reunião é reunião de poder. Sempre que Jesus está presente, a reunião é reunião de salvação, é reunião de cura, é reunião de milagre. Não existe a possibilidade de ser diferente. Amém? Não existe a menor possibilidade. Meus irmãos, eu tenho mais de 30 anos caminhando com o Senhor. Ontem eu fui visitado pelo Senhor de uma maneira indescritível, como nunca tinha acontecido na minha vida. Ontem eu senti exatamente o que os irmãos no caminho de Emaús sentiram. A presença do Senhor passeando no nosso meio era palpável. Eu espero que você tenha sentido isso também. Não teve nenhuma meninice, não tinha ninguém gritando, não tinha nenhuma... Perdão, mas essa é a palavra melhor. Não tinha nenhuma palhaçada acontecendo. Quando a gente tem essa ansiedade de ficar passeando de reunião para reunião, procurando o profeta X, a irmã Y, isso só revela o tamanho da nossa imaturidade, o tamanho do cristianismo adoecido que a gente tem tentado viver. Você tem a liberdade garantida pela Constituição brasileira de frequentar o lugar que você quer. Você tem o direito de ir e vir para qualquer lugar. Agora, só não dê a desculpa mentirosa, esfarrapada, que você está atrás de poder, que você está atrás de negócio avivado. Ter um coração ardendo de paixão pelo Senhor não tem nada a ver com essas bobagens. Que equivocadamente, algumas pessoas, o Jonatas falou isso ontem de manhã, chamam de, esse aqui é um segmento pentecostal avivado, isso aqui é um segmento... Meu irmão, só existe cristão avivado, só existe cristão pentecostal, independente da denominação. Se ele não estiver cheio do Espírito Santo, ele é só nada, é só matéria ocupando espaço. Esse credo de que era reunião tal, com pregador X, isso é paganismo. Isso é superstição evangélica. Vamos falar a verdade. Na Oceânica nós temos uma reunião de oração quinta-feira às 20 horas. Nós temos a reunião do MOVE às 18h30, não é 18h30, Fatinho? 18h30. Temos uma reunião de oração às sextas-feiras com a galera do UP, aquela galera que abençoou a gente ontem à noite aqui, toda sexta-feira às 19 horas. Tem a reunião de oração do Gol todo sábado às 19 horas. E você ainda tem tempo de buscar o fogo em outras reuniões de outras igrejas? Meu irmão, se você é membro do Oceânico e tem feito isso, depois me procura. Porque ou você é muito parecido com Jesus, ou você é um fanfarrão. Não tem outra opção. Né? Se você faz isso tudo e ainda tem tempo de ir em outros lugares, você e o Pai são um. Eu tenho que te conhecer, né? Eu tenho que te conhecer. Mas afinal, né, antes que ternurinha fique aqui se manifestando, amarra-se ternurinha, Senhor. Afinal, o que é ter a mesma atitude de Cristo Jesus? Vamos para o texto, Marcão. Se concentra, Marcão. É ter a mesma atitude prática de Jesus. O que é ter a mesma... seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus? É ter a mesma vida prática de Jesus. Como que Jesus vivia? Como que ele fazia? Como que era o dia a dia dele? O que ele fazia quando tinha contato com outro ser humano? É isso, meu irmão. A forma prática como Jesus viveu os seus dias aqui na Terra, como um plenamente homem, nos mostra como ser um ser humano absolutamente incendiado de paixão pelo seu Criador. Jesus era absolutamente humilde, ele se esvaziou da sua glória. Absolutamente servil, obediente, altruísta. Guarde isso. Jesus vivia de forma humilde,
obediente, servil e altruísta. Se você estiver vivendo dessa maneira, cara, eu tenho certeza que você é um tocha humana, é um ser incendiado de paixão pelo Senhor e por aquilo que o Senhor ama. Por que é importante a gente meditar sobre isso nessa manhã, nesse texto de Filipenses, de termos a mesma atitude de Cristo? Meu irmão, se a nossa relação com Deus e com o nosso próximo não for igual a de Jesus, nos tornaremos, ou você já se tornou exatamente igual àquela igreja de Laodiceia, que a gente conversou ontem de manhã. Se a nossa atitude prática, se o nosso dia a dia, se nós não estivermos buscando viver da mesma forma como Jesus viveu, como plenamente homem, nós nos tornaremos criaturas ainda mais adoecidas. Certamente seremos sal que perdeu o sabor, sal que não salga, cristãos em pleno estágio de putrefação. Lâmpada que não acende, lâmpada que não ilumina a escuridão. Absolutamente irrelevante. Foi isso que Jesus falou. O sal que não salga, que não traz sabor, será jogado fora e pisado pelos homens. Era melhor que nem tivesse me conhecido. Era melhor que nem tivesse ido em nenhum encontro, nenhuma reunião comigo. E o Deus que adoramos aqui na Igreja Oceânica não quer que isso aconteça com a gente, amém? O seu amor me trouxe para perto para que isso nem passe perto da gente. E aí na prática, vamos para as aplicações práticas. Viu? Consegui chegar na aplicação prática rapidinho, mas são 17 aplicações práticas. Primeira aplicação. Praticar uma vida semelhante à de Cristo, buscar a atitude igual à de Cristo, é, acima de tudo, buscar intimidade com Deus. A gente vem falando isso desde o primeiro encontro aqui no Retiro. Franklin falou sobre isso, Jonatas falou, o pastor Henrique falou sobre isso. Quando a gente examina a vida de Jesus, olha para a vida de Jesus nos evangelhos, a gente vê uma pessoa que separou a existência dele para andar com intimidade com Deus, com o Pai. No Novo Testamento fica nítido isso, a intimidade de Jesus com o seu Pai. Isso era uma constante. Jesus não era íntimo de Deus só no momento da reunião. Ele não era íntimo de Deus só na hora do culto, só na hora da reunião de oração. Jesus era íntimo de Deus na hora que ele estava na piscina, na hora que ele estava eu ia falar teleférico, mas é tirolesa. Fica uma ideia aí, ó, teleférico para o retiro. Aí no teleférico, a galera que tem mais de 100 quilos vai ser contemplada, né? Ô, glória aí, ó, viu um irmão ali, isso... Ou o teleférico cai com todo mundo, né? Mas isso é outra história, vai para a glória também, não tem problema. Então não era só no domingo, não era só numa reunião oficial que Jesus tinha intimidade com Deus. Jesus não vivia essa esquizofrenia de agora eu sou crente, agora não sou crente, agora não. Não tem como existir fogo aceso no altar sem uma busca constante por intimidade com Deus. Eu sei que você sabe isso, mas a sua alma precisa ouvir isso o tempo inteiro. Um outro nome para uma vida de intimidade com Deus é santificação. Santificação é você se tornar amigo de Deus. É você passar a gostar, passar a amar aquilo que Deus ama. Santificação é você separar a sua vida. Eu quero viver para fazer o meu Criador feliz com a minha existência. Santificação é isso, é você viver sendo amigo de Deus. A gente passa a gostar, você pode até assumir isso no início da nossa caminhada com Jesus, tem uma porção de coisas que a gente olha para o reino que a gente não gosta, porque a gente ainda gosta muito mais do nosso ventre do que do reino de Deus. E aí, à medida que você vai caminhando com Jesus, você passa a gostar de coisas que você nem gostava disso o ano passado. O ano passado, no retiro tal, eu não suportava... Eu ia falar o nome do irmão. Não, esquece. Pô, eu não consegui dormir com aquele irmão. Esse ano eu já consegui dormir. Nem ouvi o ronco dele. Nesse ano, cadê o Rodrigo? Ainda não vi ninguém reclamando de ronco. Não reclame, que murmuração é pecado. Ora pelo seu irmão, pede para Deus dar descanso para ele. Se Deus está te mantendo acordado à noite, é para você ficar em oração. A gente vai gostando daquilo que Deus gosta. O apóstolo Paulo afirma isso lá em 1 Tessalonicenses, anote a passagem para depois você ler, estudar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3.
O apóstolo Paulo, que escreveu a carta para os Filipenses, diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Essa é a vontade de Deus para a vida da gente. Ter uma vida separada para Ele, retirada para Ele. Não é ser perfeito, não é ser perfeito, mas é ter uma vida dedicada para Ele. É ter uma sede insaciável de amar a Deus. É ter uma sede insaciável de viver para trazer alegria nesse relacionamento com Deus. É ter uma paixão insaciável por Deus. O autor da carta aos Hebreus afirma isso. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então não se engane, não é tendo uma vida leviana, uma vida descuidada, que você vai ter relacionamento saudável com Deus. Não vai. Você vai colecionar frustrações. Pô, mais um retiro, estou vendo uma porção de gente incendiada, e eu aqui, mais do mesmo, vai ficar colecionando frustração. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Santificar-se é manter a chama acesa. Santificar-se é a mesma ordem para os sacerdotes lá da antiga aliança. E aí, como que a gente se santifica? 1 Timóteo 4, 5. 1 Timóteo 4, 5. Somos santificados pela palavra de Deus e pela oração. Precisa ir para o monte? Não precisa ir para o monte nem para pegar sinal de celular, nem para ficar orando. Os irmãos lá de Brasília, que não tem monte, como é que vão fazer? Pegar elevador para ir para o terraço do prédio. Somos santificados nesse momento que a palavra está sendo exposta. Somos santificados quando nos reunimos para falar com o Senhor. Somos santificados quando o Senhor está falando com a gente. É isso que Ele está fazendo agora. Eu tenho certeza que tem irmãos que estão sendo santificados nesse momento. Aleluia! É o estudo da palavra, é uma vida de oração, tanto no secreto do nosso quarto, como a oração na comunhão dos irmãos, que vão transformando a gente dia após dia, até ser como o sol ao meio-dia, um ser humano perfeito. Quem aqui namora? Essas perguntas são boas, né? Marcão falando sobre namoro. Quem aqui namora, já namorou, foi ou é casado? Lembra, não levanta a mão não, senão vai constranger aquele irmão que não vai nem levantar a mão. Está com a mão amarrada aí. Está com a mão amarrada porque quer. Toma banho, escova os dentes, Deus vai te abençoar. O cara quer namorar e não toma banho, tem higiene. Né? Alguém falou mistério ali. Lembra quando você recebia uma carta de amor do seu namorado, da sua namorada? Eu namorei a Deisilane, minha esposa, essa serva do Senhor que cantou aqui maravilhosamente bem essa manhã. Namorei a Deisilane durante 6 anos, viu? O pastor também enrola as pessoas. E em abril agora a gente completa 28 anos de casado. No período de namoro, ela mudou para Friburgo para estudar na faculdade de odonto lá, e a gente se comunicava através de carta. Eu sou desse tempo. Nossa Senhora, eu já ia falar ali, Ave Maria. Eu sou desse tempo, vixe. A coisa mais tecnológica era a máquina de fumaça, né? Era você fazer fumaça para se comunicar com as pessoas. E como que eu aguardava com ansiedade a carta? A gente se comunicava por carta. Tinha que escrever no papel. Essa galera agora de WhatsApp nem sabe o que é isso. Né? A gente escrevia, ela botava perfume no papel da carta, eu ficava em casa cheirando aquela parada. Meu irmão, isso incendiava a gente. Isso me incendiava. Eu ficava tipo Homem-Aranha, subindo pelas paredes, né? Desesperado para chegar na sexta-feira e encontrar com a baixinha. Lembra aí, como que o seu coração ficava, ou ainda fica? Porque quando a gente pega aquelas cartas escritas lá, eu ia falar 300 anos atrás, não, ontem, aquelas cartas escritas ontem, e a gente relê aquilo, o coração incendeia novamente. Como que o seu coração ficava ou ainda fica quando você lê uma carta de amor escrita para você? Gente, a Bíblia é a carta de amor de Deus para a gente. A Bíblia é a carta de amor de Deus para a gente.
O que eu e você seríamos sem essa revelação? Sem ouvir Deus falando com a gente? Que criatura nós seríamos sem ouvir Jesus chamando a gente para perto? Deus fala com a gente através da palavra dele. Deus fala com a gente através da pregação. Deus fala com a gente através do momento da oração. E aí ele nos concede a oportunidade da gente falar com ele. Olha que loucura. O momento do louvor é o momento que Deus criou, não é porque ele precisa disso. O momento do louvor é o momento que Deus te dá o privilégio na face da terra de você falar com ele, de você elogiá-lo, de você agradecer, expressar a sua gratidão para ele. Meu irmão, qual foi a última vez que o seu coração ardeu, que você se emocionou, que você molhou a sua Bíblia com as suas lágrimas? Molhar com suor aqui é fácil, né? Não, mas estou falando de lágrima mesmo. De você estar lendo a palavra, Deus falar com você, e você não conter. Foi hoje de manhã? Com que frequência você conversa com Jesus? Estou falando de coisas práticas. Não tem como a gente acreditar que vai ficar mais parecido com Jesus se eu não ando com ele, se eu não converso com ele. Se eu não tenho amizades com pessoas que são apaixonadas por ele. Se eu ficar andando só com gente que não tem nenhuma relação com ele, fica mais difícil. Como é que você vai ter força para dizer não para os seus pecados de estimação se você não conversa com ele? Se a gente não estiver disposto a buscar, como Franklin falou, desejar, é essa coisa que toma conta, uma vontade que toma conta, que passa a ser um gerente na vida da gente. Se você não buscar isso com intensidade, viver as mesmas atitudes de Cristo no seu dia a dia, meu irmão, a religião, o cristianismo vai ser uma chatice. Mas, querido, maravilhoso é que você pode mudar isso tudo hoje. Você pode mudar essa história hoje. Clame ao Senhor agora, comece falando com o Senhor agora. Senhor, acende o fogo em mim, a gente acabou de cantar. Senhor, acende o fogo em mim. Senhor, eu nunca senti isso que o Marcão está falando. Senhor, é o meu X retiro que eu venho, não acontece nada na minha vida. Senhor, muda a minha história ou me leva. Para que você vai continuar existindo, acumulando juízo? Senhor, muda a minha história, muda a minha história. Eu não quero sair daqui sem sentir o teu toque. Me incendeia. Eu quero ouvir tua voz, quero me apaixonar pela tua palavra. Você tem que fazer essa oração, irmão. Senhor, eu não posso sair daqui igual eu saí. Eu não posso sair igual, Senhor. É possível, meu irmão. É possível você ser transformado. É possível. Isso tem acontecido na minha vida, tem acontecido na vida aqui de centenas de pessoas. O mesmo Deus que tem transformado a vida dessa criatura aqui tem poder para transformar a sua, em nome de Jesus. Amém? Segunda aplicação. Quanto tempo que eu levei nessa, Ju? Meia hora? Jesus. Segunda aplicação. Outra atitude de Jesus, que fica explícita na leitura do capítulo 2 de Filipenses, é a obediência. Filipenses 2, versículo 7, afirma que Jesus se esvaziou, assumiu forma de servo. O que é isso? Eu não vou dar mais lugar para o meu egoísmo. Quem manda em mim não são os meus desejos, as minhas vontades. Jesus se esvaziou. Versículo 8 diz que Jesus foi obediente até a morte. Jesus foi obediente a Deus até as últimas consequências. Você quer permanecer com a chama acesa? Tem que ser obediente. Não existe cristianismo sem obediência. Eu e você somos filhos obedientes.
até as últimas consequências? Ou a nossa obediência seletiva? Eu só obedeço, isso aqui é maneiro, eu obedeço. Ah, esse negócio aqui de perdoar, irmão, isso aqui eu não obedeço, não. Não tem como a chama do nosso amor por Deus permanecer acesa, incendiando a gente, e tudo mais à nossa volta, se a gente não viver compaixão e obediência. No Evangelho escrito por João, capítulo 4, versículo 34, Jesus fala isso. Clóvis citou essa passagem ontem à noite. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Não é só fazer o que eu estou fazendo o que está dando para fazer, não. É fazer e concluir. Não existe amor a Deus sem obediência à vontade dele. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. É prático, não tem nada mágico. Os desobedientes não amam a Deus. Os desobedientes amam o próprio ventre. Sem obediência à missão que Deus deu para a gente, é impossível manter a chama acesa, é impossível. E qual é a nossa missão? O que é vontade de Deus para a vida da gente, para a vida da Igreja Oceânica? Lendo os evangelhos, a gente vai ver Jesus falando para os seus discípulos: façam discípulos de todas as nações. Façam, eu falo sempre isso no batismo, façam com que outras pessoas se apaixonem por Jesus. E aí me causa muita estranheza, eu confesso, eu tenho uma porção de limitação, mas essa é outra limitação que eu tenho. Eu tenho dificuldade, eu não consigo entender alguém que se diz crente, discípulo de Jesus, e não quer discipular outra pessoa. Eu tenho dificuldade para entender isso. Quando eu fico sabendo que tem gente que se diz imitadora de Cristo, que é discipulada, é acompanhada, tem gente investindo vida, tempo de vida na vida dela, e ela consegue falar para outra pessoa: discipular não quero não, ainda não estou pronto para discipular não. Então pede para Deus te dar descanso. Não é hora, Senhor, leva esse irmão para o seio de Abraão agora, Senhor. Impõe as mãos, aperta até o cérebro assim, de repente, foi. Você está rindo? Às vezes eu oro, hein? Eu oro, hein? Porque se Deus não der descanso para essa criatura, eu vou ter trabalho. Vai me dar trabalho. Eu falei: Senhor, dá descanso, você está atormentado, está entendendo tudo errado. É isso aí, Senhor. Ou leva ela, ou leva eu, Senhor. Mas eu já tenho orado assim. Em que parte da Bíblia a gente tem licença para desobedecer o Senhor? É isso que Paulo fala de Jesus. Olha, ele se esvaziou. Não tem mais esse negócio: isso eu não gosto, isso eu não quero, isso eu não vou fazer. Sem obediência, a chama se apaga na hora. Sem obediência a Jesus, a nossa vida não brilha. Nosso testemunho fica insosso, sem graça. Quando a gente lê o capítulo 2 de Filipenses, lá no versículo 15, Paulo fala que a gente tem que brilhar no mundo aí fora igual estrela brilha. Vamos ler Filipenses 2, a partir do versículo 14. Está com Filipenses aberto aí? Ou ligado aí, né? O meu está ligado aqui, ó. Façam tudo sem queixas nem discussões, fala Deus, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Aleluia. Paulo começa falando aqui, obedeçam sem queixas, nem discussões. Para vocês se tornarem filhos de Deus inculpáveis, irrepreensíveis, obedeçam a tudo sem queixas nem discussões. E brilhem, vocês vão levar essa candeia em chamas para esse mundão aí, vocês vão brilhar como estrelas na vida das outras pessoas, no meio de uma geração corrompida e depravada. Mas, meu irmão, como que a gente vai brilhar a luz de Jesus na vida das outras pessoas se eu me recuso a perdoar, se eu me recuso a fazer discípulos, se eu me recuso, eu sou marrento, sou desobediente, sou murmurador? E mais, como que um crente vai brilhar a luz de Jesus no meio de uma geração corrompida e depravada
curtindo as mesmas postagens, as mesmas músicas, as mesmas ideologias, as mesmas militâncias dessa geração corrompida e depravada. Como que a chama do altar vai se manter acesa na vida de um crente marrento, desobediente, murmurador, barraqueiro? Você vê o irmão andando na sua direção, você já até muda o GPS para ir para outra direção. Você sabe que se você... 5 minutos vai sair uma encrenca ali. Da mesma forma que nas relações matrimoniais nenhum casamento sobrevive com um cônjuge murmurador, um cônjuge obstinado, ou seja, desobediente, ele destrói a relação matrimonial. Ele apaga todos os afetos, toda aquela paixão, tudo aquilo é extinta se um dos cônjuges se torna, e a Bíblia fala que se torna o quê? Uma goteira, uma coisa ali que fica incomodando. Isso apaga o fogo. A murmuração, a obstinação, o comportamento obstinado apaga qualquer paixão. A gente foi criado para ser adorador e não murmurador. Amém? Grave isso. Você foi criado para ser um adorador, para sua boca ter palavra de gratidão, ter palavra de graça e não ficar murmurando. Você está vivo, respirando no Rio de Janeiro, meu irmão, dá glória a Deus aí, boca de concreto. Meu irmão, eu estou diante de um auditório de milagres. Reveja as suas atitudes diante de Deus. Reveja as suas atitudes diante do teu próximo. Jesus levou a obediência a Deus até as últimas consequências. Se você ama Jesus, clame por essa disposição. Eu não estou falando que essa disposição vai aparecer do nada, não. É oração, joelho dobrado, lágrima. Clame por essa disposição. Jesus, por amor ao teu nome, por amor do Senhor, eu quero ser um discípulo obediente. Muda as palavras da minha boca, muda o meu linguajar, ou então me deixa muda. Mudo. Zacarias ficou mudo um tempão e não morreu. Da Bíblia, não é o dos trapalhões, não. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Terceira aplicação, terceiro lugar. E ó, é o último ponto, hein? Para a chama da nossa adoração ao Senhor permanecer acesa, a gente precisa amar tudo que Jesus ama e da forma como Ele ama. Ame como Jesus te ama. Ame as pessoas da mesma forma que Jesus as ama. Da mesma forma como Jesus tem tratado você, trate as outras pessoas. Jesus se usa como exemplo, está em João capítulo 15, versículo 12. Anote essa passagem também. João 15, 12. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Ele é o padrão, ele é a referência. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Jesus nos amou com intensidade. Jesus não nos amou com parcialidade. Jesus não amou a gente só quando deu. Então, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O nome disso aqui é amor sacrificial. Eu vou dizer não para os meus egos, eu vou dizer não para os meus egoísmos, eu vou levar o Marcão para a cruz todos os dias e, por amor a Cristo, eu vou segui-lo, vou obedecê-lo. Lá em Levíticos 6, a instrução do sacerdote era manter a chama acesa. E se você ler o capítulo, você vai ver que fazia parte da manutenção de manter a chama acesa, manter um sacrifício no altar queimando. O sacrifício tinha que queimar todo no altar. Quem tem que queimar hoje no altar o tempo todo? Eu e você, meu irmão. O sacrifício tem que ser queimado no altar todos os dias. Somos salvos pela graça, mas quem quiser viver a imitação de Cristo, seguindo o exemplo de Cristo, vai ter que sacrificar e mortificar o seu ego todos os dias, no altar, que é o nosso coração. Não tem como amar a Deus e ao nosso próximo como Jesus ama a gente, se não for desse jeito. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nunca foi
E isso nunca foi movido por obrigação. Os discípulos de Jesus que viveram dessa forma nunca viveram isso porque se sentiram obrigados. Não, porque estavam o quê? Apaixonados. Apaixonados pelo Senhor. A motivação sempre foi amor. O apóstolo Paulo dá detalhes de como que é essa vida. Filipenses 2, a partir do versículo 2. Acompanhem comigo. Tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém. Amém. Meu irmão, se eu busco uma vida de intimidade com Deus, se eu procuro viver em obediência, sem murmuração, sem barraco, sem reclamação, o fogo no altar me incendeia e me leva a viver dessa maneira. É algo natural que vai acontecer com a gente. Nossa relação com o próximo passa a ser gerenciada pela compaixão, pela graça, pela misericórdia. Porque é assim que nós somos tratados o tempo inteiro por Jesus Cristo. Como que a gente tem tratado um ao outro? A gente tem tratado as pessoas com graça, com misericórdia, com compaixão? Temos demonstrado compaixão no trato com o nosso semelhante? E às vezes tratar com amor é ser duro, é disciplinar. Mas a gente tem investido a nossa vida na vida das outras pessoas? Filipenses 2,4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Meu irmão, o amor é o combustível mais inflamável de todos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus. O amor fraterno, que a gente demonstre isso uns pelos outros e que fique claro, irrefutável para outra pessoa de que você faz aquilo ali porque você é a habitação de Jesus Cristo, porque você é servo do Senhor, porque você vive a imitação de Deus. Jesus fala isso, pela forma como vocês se tratarem uns aos outros, o mundo vai saber que vocês são os meus discípulos. Você pode até pertencer à igreja oceânica, mas você só vai ser considerado membro do corpo de Cristo se tratar o seu próximo como Jesus te trata. E aí, de que forma prática que a gente pode manifestar isso no nosso dia a dia? Anote, se você quiser. Comece orando pelas pessoas que você ama. Melhor, comece orando, faça uma lista das pessoas que você ainda considera um desafeto. Se você não tem, glória a Deus. Mas se você tem alguém que, poxa, coloca o nome dessas pessoas no topo da sua lista de oração. Ora, pede para o Senhor dar graça, para o Senhor mudar a história, para o Senhor incendiar essa pessoa. Rogue a Deus mais pelos outros do que por você. Você que é casado, peça mais pelo seu cônjuge do que por você. Trate-o da forma como Jesus o trata, com compaixão. Invista amor, por exemplo, na sua célula. Seja servo, seja solícito. Vigie a sua língua. Não seja murmurador. Verifica se alguém na sua célula está passando por alguma necessidade, por alguma crise, alguma dificuldade, alguma luta. Liga para essa pessoa, visita essa pessoa, vai na casa dessa pessoa, senta com ela, ora com ela, chora com ela. Deixa o Espírito Santo te usar nesse ministério da consolação. Tenta saber o que está acontecendo com todas as pessoas da sua célula. Evangelize com urgência. Nós falamos ontem à noite sobre isso. Evangelizar o próximo é amar o próximo. Anuncie que Cristo é o Filho do Deus vivo. Esteja atento ao seu amigo de oração, liga para ele também, ora com ele, ora por ele. Faça aquilo que o Clóvis falou. Vamos ler a Bíblia juntos? Começa por João, minha sugestão. Começa pelo Evangelho de João. Seja atencioso com aquele que é mais novo na fé.
tenha um cuidado absurdo com o teu testemunho, com o teu comportamento, se você estiver perto com gente que é novinha na fé. E quem foi ou está sendo discipulado de verdade, comece a discipular. Obedeça ao chamado do Senhor, tenha uma postura servil na sua casa, no seu trabalho, na vizinhança, na igreja. Irmãos, nenhum ministério da Igreja Oceânica deveria ter carência de gente para servir. Nenhum líder de ministério aqui na igreja deveria ter dificuldade de montar uma escala de serviço mensal por falta de irmãos para servirem. Você que é pai, mãe de crianças até 9 anos de idade e ainda não serve no Oceânica Kids nem no Baby, meu irmão, procure esse ministério para servir. Você que é pai de adolescentes e ainda não serve no Team, procure a Cris Botino aqui no Retiro para servir. Faça a mesma coisa. Você que ama, arde no seu coração as questões de justiça social, procure o Oceânica Social. E além de ajudar na montagem das cestas, na aquisição dos alimentos, pegue a lista das pessoas que recebem esses alimentos e faça a mesma coisa. Ministério da Consolação, procure conhecê-los, vá na casa dessas pessoas, ore com essas pessoas. Esteja atento e preparado para servir de alguma forma. Isso é pedir muito? Isso é ser desumano? Isso que Cristo está pedindo da gente é desumano? Não é. Mas ao fazer isso, seremos reconhecidos pelos anjos, pelos demônios, por todas as pessoas que olharem para a gente como gente que pertence a Jesus Cristo, gente que brilha a luz de Jesus por onde anda, gente que incendeia as pessoas por onde passa. Quando a gente ama Jesus e é tudo aquilo que Jesus ama, tudo na gente à nossa volta se incendeia. Tudo na gente na nossa volta se incendeia. O mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus para viver e cumprir a obra do Pai e falar, está consumado, o mesmo Espírito Santo está passeando aqui no nosso meio e tem o poder para levar a gente a viver dessa maneira para a glória do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos do Senhor até aqui e por tudo que o Senhor fará esse ano na vida da gente, Pai. Eu sei que será muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Senhor. E eu te suplico, Pai querido, que a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nossa vida, para que possamos andar nos Teus caminhos, para que a nossa atitude seja a mesma do Teu Filho Jesus, Pai, em todos os dias das nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a sermos sal e luz nessa geração, Senhor. Ajuda-nos a brilharmos a Tua presença na vida das outras pessoas, Senhor. Tira da nossa vida, Senhor, a apatia, a murmuração, a desobediência, Senhor. Não permita que pequemos contra o Senhor e contra o nosso irmão, Pai. Livra-nos do maligno, livra-nos dos nossos maus caminhos, Senhor. E desperta-nos do sono, Senhor. Aviva o Teu povo, Pai. Incendeia a Tua igreja, de maneira que a chama do nosso amor ao Senhor permaneça sempre acesa, Senhor, para todo sempre, para a Tua glória. Fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.